Muito bem, meus amigos do Café com Velocidade, chegando para mais um Café Expresso esta semana, aquela coluninha semanal rapidinha, às vezes nem tão rapidinha, né? Para a gente poder falar bastante sobre automobilismo, sobre Fórmula 1 e sobre a história da Fórmula 1, que a gente adora, né? Eu, pelo menos, adoro falar sobre a história da Fórmula 1, então toda vez que eu penso numa pauta assim, que me faz pesquisar as coisas, eu fico muito empolgado de trazer aqui para vocês. Mas antes de falarmos sobre o nosso assunto principal, eu peço que você deixe o seu like aqui, se inscreva no nosso canal e aproveite aí os benefícios aqui do Café com Velocidade, principalmente se você se tornar um apoiador do nosso canal aqui, porque são vários benefícios exclusivos. Você tem acesso a sorteio de F1 TV, sorteio de ingressos para o GP do Brasil, você tem acesso às lives de terça-feira que são exclusivas para apoiadores, então tem muita coisa boa. Acesse aqui o canal do Café com Velocidade e veja as faixas de apoio que estão disponíveis lá para você e veja qual se encaixa mais no seu perfil, beleza? Bom, vamos ao nosso assunto aqui desse Café Expresso dessa semana. Nós vamos falar sobre a temporada de 1996, que hoje faz 30 anos. Hoje não, né? Este ano faz 30 anos, né? Eu deveria ter feito esse vídeo quando começou a temporada de 2026, mas a temporada já exigiu tanta discussão sobre tecnologia, bateria, recuperação de energia, motores, clipping, super clipping, que infelizmente não deu muito para falar de história, principalmente uma história tão prazerosa, né, como motores de verdade, motores V10, motores V8, né, motores... Não tinha mais V12, né? Foi o primeiro ano, aliás, uma inovação aí da temporada de 1996. Foi a primeira temporada sem nenhum motor V12 no grid. Mas a temporada de 1996 é uma temporada com uma quantidade enorme de modificações na Fórmula 1, assim como é a temporada de 2026, né? E isso traz uma certa semelhança aí entre as temporadas. Bom, para quem não se lembra, para quem é mais novinho, né? A Fórmula 1 em 1996, ela enfrentava problemas depois da morte do Senna, que tinha acontecido em 1994. Então eles estavam, além de ter um problema de melhorar a segurança do carro, das pistas, né, muitas pistas sendo modificadas, né, os carros sendo modificados, ainda tinha uma questão muito séria com o grid, né, da Fórmula 1, os pilotos ali que estavam disponíveis ali no grid da Fórmula 1, porque a Fórmula 1 viveu a ruptura daqueles 4 grandes nomes, né, que tinham sido o Alain Prost, o Nelson Piquet, o Ayrton Senna e o Nigel Mansell. O Nelson Piquet foi o primeiro que parou no final de 1991, o Prost parou em 1993, o Senna infelizmente morreu num acidente em 1994, e o Mansell ainda correu ali no final de 94, e depois em 1995 aquelas 2 provas na McLaren onde ele não cabia no carro, e acabou se aposentando e depois não voltou mais, e a Fórmula 1 vivia então uma tentativa de reconstrução. Tinha o Schumacher como uma jovem estrela, bicampeão naquela temporada, e apostou também em outras modificações, trouxe o Villeneuve da Indy para estrear na Fórmula 1 em 1996, mas vamos falar dos pilotos, né? Vamos falar primeiro dos carros, para não ficar confuso aqui o nosso vídeo. Bom, então os carros da temporada de 1996, eles passaram até as laterais, né, ali onde ficam os radiadores. Aquilo avançou mais para frente para trazer uma proteção a mais para os pilotos, e aquelas proteções ao lado, né, da cabeça, que em 1995 já eram maiores, né? Vocês se lembram que até 94 o cockpit batia aqui, né, no ombro do piloto, e em 1995 isso subiu um pouquinho. E aí, em 1996, além de subir mais, ainda ganharam proteções com almofadas. Ali era obrigatório ter umas almofadas ali para poder proteger a cabeça do piloto, né? Então isso foi em 1996. Uma coisa que motivou também essa modificação das laterais do cockpit foi o acidente do Mika Häkkinen. Para quem não se lembra, o Mika Häkkinen sofreu um acidente muito forte em Adelaide em 1995. Ele quase morreu nesse acidente, né? Ele bateu a cabeça no volante do carro e depois nas 2 laterais. Tem uma imagem da câmera on-board que é bem impressionante, se vocês procurarem no YouTube vocês vão ver. Bom, regras. A Fórmula 1 então adotou pela primeira vez em 1996 estas luzinhas que se apagam. Atenção, jovens, a largada antigamente era com luz vermelha e luz verde. Acendia a luz apagava a luz vermelha, acendia a luz verde e
Os carros largavam. Isso mudou em 1996, passou a ser esta sequência de luzes que vai se apagando, e quando todas se apagam, vem a largada. Isso aconteceu em 1996, vejam vocês. Também, pessoal, acabaram com a classificação de sexta-feira. Naquela época, a Fórmula 1 ela tinha duas sessões de classificação. Ela tinha uma primeira sessão na sexta-feira e uma segunda sessão no sábado. E a sessão de sexta e sábado, elas eram independentes. Então, o piloto fazia o tempo na sexta. Se ele não melhorasse no sábado, ficava com o tempo de sexta. Não tinha uma ligação exatamente entre as duas sessões. Maluco isso, você pensar, né? Pois é, mas acontecia. Então, passou a ser uma classificação única no sábado, com um limite de 12 voltas por piloto. Isso ficou bem... O treino de sexta passou a ser só um treino, né? Isso ficou bem diferente, assim, na época, né? Então, todo mundo saía para a pista, tinha 12 voltas ali para poder fazer o seu tempo, e ele dividia isso da forma como ele queria, dentro daquela 1 hora reservada para a classificação. Também foi introduzida a regra dos 107%, né? Que existe até hoje, né? Se o pole position... se o último o piloto não fizer um tempo, o piloto fizer um tempo 107% maior do que o tempo do pole position, ele está fora da corrida. E uma modificação que hoje também não faz muito sentido, mas na época fez algum, é que os carros passavam a ter uma numeração de acordo com a classificação do campeonato de construtores do ano anterior. Até então, pessoal, só a equipe campeã escolhia os números 1 e 2 para os seus carros, e as outras equipes decidiam ali de uma forma que eles, sei lá como, um acordo ali numa reunião, não sei, qual piloto ficaria com qual número. Aí a gente tinha, a Ferrari era sempre o número 27 e 28, né? A McLaren 7 e 8 muitas vezes, a Benetton 19 e 20, né? E aí isso mudou a partir de 1996. Bom, como eu falei lá no começo, né? Pilotos, né? Houve uma movimentação enorme de pilotos no grid de 1996 em relação a 1995, né? Porque várias equipes contrataram pilotos e dispensaram outros pilotos. Então foi uma movimentação grande, uma movimentação curiosa, e que fez uma diferença muito grande, inclusive na história da Fórmula 1. Por exemplo, a Ferrari, que era uma equipe muito fraca em 1995, né? Ela contratou o Michael Schumacher, que era a grande estrela da Fórmula 1 naquela época, e o Ed Irvine, que vinha da Jordan, né, um piloto irlandês, piloto jovem ali, tinha sido companheiro do Rubinho e tal. Foi para a Ferrari para ser uma espécie de escudeiro lá do Schumacher, né, na Ferrari. Ferrari ia correr pela primeira vez com o motor V10 no carro lá, o F310, que eu acho muito bonito, como vocês viram no vídeo anterior, né? E para o lugar do Schumacher na Benetton, o Schumacher saiu então da Benetton, a Benetton tinha o Johnny Herbert, dispensou o Johnny Herbert, uma tremenda vacilada do Flávio Briatore, e aí contrataram a dupla que estava na Ferrari em 1995, que era o Alesi e Berger. Jean Alesi e Gerhard Berger, né? Eu confesso que eu nunca entendi muito bem, assim, o que foi pensado pelo Flávio Briatore nessa composição da sua dupla de pilotos para 1996, porque já era uma dupla bastante combalida, assim, o Berger já estava mais em vias de se aposentar, que é o que ele fez no final de 1997, ou seja, ele correu só 2 anos na Benetton, e o Alesi, embora ainda tivesse carreira pela frente, todo mundo já tinha percebido que não ia passar muito daquilo ali, um piloto promissor, mas que campeão jamais ia conseguir ser. Então, ficou estranho, né? Um grid que tinha tantos jovens, né, promissores, Barrichello, Frentzen, Olivier Panis, né? Você poderia fazer uma composição ali, Alesi e Barrichello, né? Mas enfim, ele escolheu a dupla da Ferrari, se deu muito mal, né? Porque não ganhou nenhuma corrida, ganhou uma corrida com Berger em 1997 na Alemanha. Uma equipe que tinha sido campeã 2 anos antes, né? Em 94 e 95. Então, não dá para dizer que se deu bem. A Williams, pessoal, contratou o Jacques Villeneuve, que foi uma coisa assim espantosa, porque o Villeneuve tinha surgido na Indy, correu só em 2 temporadas, lá em 94 e 1995, foi campeão em 95, foi muito bem, e a Williams falou, pô, vamos trazer esse cara. Trouxeram ele para o lugar do David Coulthard, que tinha corrido lá em 1995. O David Coulthard, por sua vez, foi para a McLaren com motor Mercedes na época. E na Jordan, a Jordan perdeu o Ed Irvine então para a Ferrari, contratou o Martin Brundle para fazer dupla com Rubens Barrichello. Martin Brundle acabou sendo seu ano de despedida, um ano muito ruim, um ano ruim da Jordan, por sinal também, né? Bom, o campeão de 1996 foi o Damon Hill.
piloto muito contestado aí por muitas pessoas, por mim durante muito tempo, mas eu mudei um pouco minha opinião sobre o Damon Hill. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso num vídeo específico, né? Foi uma temporada muito sólida, Damon Hill, muito segura. Ele deu uma vacilada no final no GP de Portugal e com isso a decisão acabou indo para Suzuka, mas ele tinha assim 9 pontos de vantagem, então ele precisava abandonar a corrida ou não pontuar, né, e o Villeneuve vencer a corrida, o que não aconteceu, né. Aliás, o Villeneuve fez uma boa temporada em 96, né, esqueci de falar isso na hora que eu falei do Villeneuve, fez uma boa temporada em 96, um ano de estreia muito impressionante, inclusive, mas que também cometeu muitos erros, e muitos erros também no ano seguinte, em 97, quando ele foi campeão. Né? E esses foram os 2 melhores anos do Villeneuve na Fórmula 1, depois nenhum outro grande destaque. O Schumacher na Ferrari, pessoal, venceu 3 corridas naquela temporada, o que é um resultado impressionante, porque a Ferrari, entre 1990 e 1995, venceu apenas 2 provas. Em 5 temporadas, em 4 temporadas completas, a Ferrari venceu apenas 2 corridas. Uma com o Berger na Alemanha em 94 e uma com o Alesi no Canadá em 95. Então vocês vejam como a Ferrari era uma equipe combalida em 1996 e como foi uma decisão corajosa do Schumacher ir para lá também. Corajosa e financeiramente bastante rentável, vamos ser sinceros, né? Teve uma vitória do Olivier Panis no GP de Mônaco daquele ano, uma maluquice aquela corrida. A corrida terminou com 4 carros na pista. Foi esse o Grande Prêmio de Mônaco, né? Uma época que Mônaco ainda oferecia alguma surpresa, porque embora fosse difícil ultrapassar em Mônaco, como sempre foi, pelo menos naquela época os caras tinham que andar no limite, né? E aí gerava batida, acidente, confusão, né? Hoje em dia é só passear lá e tá tudo bem. Mas Mônaco é um assunto para outro dia. E tivemos também uma temporada bastante discreta do Rubens Barrichello na Jordan. A Jordan, no segundo ano com o motor Peugeot, era aquele carro dourado, não sei se vocês lembram. Mas teve uma temporada bem fraca, não subiu ao pódio em nenhuma corrida, o carro continuava quebrando bastante, né? Menos um pouco do que o de 1995, mas quebrando muito. E eu tenho para mim que essa foi uma temporada aqui para o Brasil de ficha caindo, assim. Caiu a ficha de que a gente ia passar um bom tempo aí sem conseguir vitórias, títulos, né, para o Brasil. Vitórias até conseguimos algumas anos depois, quando o Rubinho foi para a Ferrari, mas título até hoje nada, não é isso? Muito bem, pessoal, esse foi então o nosso Café Expresso dessa semana, Café Expresso falando de história da Fórmula 1. Se você gosta desse tipo de vídeo, curta e compartilha. Aliás, curta e compartilha de qualquer forma, né? Porque eu sei que vocês gostam aqui do nosso canal, beleza? Um grande abraço para todo mundo e até o próximo Café Expresso. Valeu!